Olá a todos, olá a todas. Nós hoje, nesse vídeo, eu pretendo introduzir alguns conceitos de geometria aplicada ao plano orientado, né? E eu gostaria de avançar nesse assunto e nós vamos ficar aqui um tempo discutindo. Eu vou primeiro apresentar aqui a sequência de coisas que eu pretendo trabalhar nesse vídeo. Eu gostaria de trabalhar falar um pouco sobre histórico, né, como que surgiu essa discussão, e apresentar alguns conceitos aqui. Um conceito de pontos no plano cartesiano. Dentro desse conceito de pontos, nós iremos discutir a distância entre pontos. Vamos discutir também o ângulo, na verdade o ângulo não agora, né? Vamos discutir a distância, vamos discutir o ponto médio. E também vamos falar um pouco de ângulos. E por fim, eu pretendo abordar o estudo da reta. Então, nosso trabalho aqui nesse primeiro vídeo é falar um pouco sobre esse contexto, mas eu quero especificamente caminhar até a reta. Então nós vamos começar a trabalhar com isso. Bem, o que acontece na geometria analítica é que até o final do século XVI, todas as coisas que se precisou desenhar, fazer contas sobre geometria, elas eram feitas objeto a objeto. Então, a partir do século XVI, século XVII, algumas ideias são introduzidas e a geometria ela ganha uma nova roupagem, né? Então, antes o que a gente trabalhava numa geometria solta no espaço ou presa dentro de um plano, agora a gente vai trabalhar da mesma forma, só que com plano onde eu tenha orientações de sentido. Então, antes disso, deixa eu dizer um personagem importante nessa transformação da geometria, que é o francês chamado René Descartes. Descartes, ele é uma peça importante tanto nas contribuições das ciências em geral, na filosofia, e especificamente na análise do espaço. Então, o Descartes é um cara que ele propõe novas regras de organização da ciência. Então, ele propõe um jeito de olhar muito específico, que até o momento em que ele propõe esse pensamento, ele não existia dessa forma. E ele é uma dessas pessoas que começa a discussão sobre a possibilidade de subdividir o espaço em pequenas partes e orientar dentro desse espaço a partir dessas pequenas partes. O que a gente vai trabalhar aqui, especificamente, né, no curso do ensino médio, é sobre o plano de Descartes. O plano de Descartes é conhecido como plano cartesiano. As ideias de Descartes aplicadas a um plano cartesiano, ela pressupõe o seguinte, que um plano qualquer, ele pode ser dividido em 4 regiões, a partir de 2 eixos orientadores. Bom, essa não foi a ideia principal de Descartes. Essa ideia foi adaptada depois das suas primeiras introduções. Mas o que a gente trabalha hoje de forma moderna é esse conceito. Um conceito de que um plano pode ser dividido em 4 partes através de retas perpendiculares. Essas regiões vão ser chamadas de quadrantes. Então nós temos aqui o primeiro quadrante. Tá bem feio. Deixa eu arrumar isso. Então nós temos o primeiro quadrante. Aqui seria o segundo quadrante. Terceiro quadrante. E quarto quadrante. Nós temos uma origem onde os eixos se encontram. E 2 eixos, né? Um horizontal e um eixo vertical. No sentido da flecha, esses números crescem. Então,
nesse eixo horizontal, nesse sentido os valores são positivos, assim como nesse sentido para cima os valores são positivos. E, respectivamente, esses valores para trás são valores negativos, assim como esses para baixo também. Bom, isso aqui eu só estou apresentando aqui a ideia, mas eu vou trabalhar com isso agora um pouco mais aprofundado. Então essa ideia dos quadrantes, a gente teoricamente já viu isso em outras partes do nosso curso. Lá nas funções nós trabalhamos bastante um pouco com isso. Também trabalhamos com isso em trigonometria, quando a gente analisou tanto os senos e cossenos, quanto as funções trigonométricas, seno, cosseno e tangente, lá no curso passado. O que a gente vai fazer aqui agora é pegar toda aquela geometria que foi estudada lá no comecinho do nosso curso, lá nos anos de 2019, e vamos aplicar aqueles conceitos todos aqui nesse plano. Então nós vamos estudar ponto, retas, ângulos, depois a gente vai para circunferências e algumas coisas entre a posição desses objetos. Então eu gostaria primeiro de começar definindo o conceito de ponto no plano cartesiano. Então vamos lá. Bem, aqui nós temos então nosso plano cartesiano. Esse eixo horizontal a gente vai chamar de eixo X, é o eixo das abscissas. E o eixo vertical é o eixo Y, o eixo das ordenadas. A título de curiosidade, se a gente estivesse estudando a geometria de Descartes no espaço tridimensional, nós teríamos ainda mais um eixo, seria o eixo Z. Nessa figura ele sairia do plano, né, da tela aí que vocês estão olhando, na direção do olho de vocês, e esse eixo ele tem o nome de cota, tá? O eixo Z é cota, abscissa, ordenada e cota. E eu vou aqui apresentar como que... Bom, definição de ponto, né? Esse é um assunto bem delicado, né? A gente passou por ele lá quando a gente foi discutir geometria no plano, geometria, né, ela meio solta, geometria euclidiana, e a gente ficou um tempo nessa definição, né? E eu me lembro que a gente não tinha uma definição precisa, uma definição mais sólida, concisa, e a gente fez um acordo lá naquele momento, né? Que era um acordo bem frágil, mais forte. Aqui, não preciso passar por aquele debate, porque a gente está colocando uma nova roupa, né? Então, aquele debate continua sendo válido, ou seja, definir ponto realmente é uma coisa bem difícil, do ponto de vista palpável, mas aqui com essa nova roupa, ela é um pouco mais fácil, porque para nós aqui ele é uma posição, muito mais uma posição do que um objeto. Então, eu vou colocar alguns pontos aqui, e a gente vai ver como que a gente, a partir de agora, vai nomear esses pontos. Então eu vou escolher alguns pontos aqui, um ponto no primeiro quadrante aqui, um outro ponto aqui, um aqui e outro aqui. Então nós temos aqui em todos os quadrantes. Vou dar nome para eles, nome de ponto, letra maiúscula, A, B, C e D, por exemplo. E eu vou colocar aqui como que a gente dá o nome desses caras. Então primeiro, cada ponto, qualquer ponto, todo e qualquer ponto no plano cartesiano, ele possui uma espécie de dois endereços. Um endereço no eixo X, um valor numérico no eixo X e um valor numérico no eixo Y. Como descobrir esses valores? Para descobrir o endereço desse ponto, o valor, né, do endereço desse ponto no eixo X, a gente pega uma reta paralela ao eixo Y e passa em cima do ponto A, por exemplo, como essa aqui, ó. Onde tocar no eixo X é o endereço em X do ponto A. Faço a mesma coisa na horizontal. Uma reta paralela na horizontal. Onde tocar no eixo Y é o endereço em Y desse ponto. E todo ponto ele tem, então, esses dois valores de referência, que se chamam coordenadas. Então, esse ponto A vai ter as seguintes coordenadas. Em relação ao eixo X, ele caiu bem no 3. Então, para qualquer ponto P, a forma de definir eles é da seguinte ordem.
um ponto P qualquer tem o primeiro número que aparece é a coordenada em y, em x, desculpe, e o segundo número que aparece é a coordenada em y. Então, para esse ponto A aqui que eu acabei de desenhar, as coordenadas dele são, primeiro vem o número x, nesse caso aqui é 3, e depois vem o número y. Nesse caso aqui, caiu bem no meio entre 2 e 3, eu vou chamar de 2,5. Vamos ver para o ponto B. No ponto B eu puxei aqui as paralelas, tá? Paralela horizontal e a vertical. A horizontal caiu ali entre 1 e 2 no eixo Y. E a vertical tocou o eixo X bem aqui no menos 4. Então as coordenadas desse ponto B vão ser menos 4 no X e 1,5 no Y. O ponto C eu fiz a mesma coisa, puxei aqui as paralelas tanto verticais quanto horizontais, e as coordenadas do ponto C então vão ser menos 1 no X e menos 2 no Y. Para o ponto D a mesma coisa, lá no eixo X vai tocar no 5 e no eixo Y vai tocar no menos 4. Eu vou mostrar no GeoGebra como fica a definição de pontos, né, na tela do GeoGebra. Vamos lá. Aqui no GeoGebra eu já meio que já defini aqui os objetos, mas eu criei um ponto A, ok? Tá ali o ponto A. Se eu mover esse ponto, ele pode ir para qualquer lugar, tá vendo? Aqui são as regiões do primeiro quadrante, regiões do segundo quadrante, terceiro e quarto. Então, um ponto A qualquer. Vou puxar os segmentos aqui, tá? Os verticais e horizontais. Então, esse cara aqui é o vertical, que vai tocar lá no eixo X. E esse aqui é o horizontal, que vai tocar lá no eixo Y. Eu também já marquei esses pontos aí em X e Y, só para a gente ter uma ideia. Então, no Y é o C, e no ponto X, no eixo X, é o ponto B, tá? E aí, lá em cima à esquerda, tá ali ó, o A, né? O A em cima aqui, bem embaixo dessa flechinha aqui, tá o A, e aí tá assim, ó, 2.41,2.42. Então significa que no eixo X ele tá no 2.41 e no eixo Y 2.42. Se eu mexer aqui, vou trocar aqui de lado, por exemplo, aqui ó, coloquei aqui um lugar mais fácil aqui, ó. Então aqui ó, ele tá no segundo quadrante, a coordenada do eixo X é menos 4, a abscissa é menos 4 e a ordenada é 2. Se eu jogar lá para o terceiro quadrante, por exemplo, aqui, a gente vê lá em cima, lá, ó, a abscissa é menos 3 e a ordenada é menos 2. E se eu jogar para o quarto quadrante, por exemplo, aqui, a gente vai ter lá ó, que a abscissa é 4 e a ordenada é menos 3. Então, essa definição aqui de ponto, ela é bem mais... ela é nova, mas ela é bem mais simples do que a definição teórica do ponto. Então, um ponto no plano cartesiano, ele pode ser definido por dois números, que são, respectivamente, os endereços dele, em relação à abscissa, o eixo X, e em relação à ordenada no eixo Y. Voltemos lá para a tela negra. Então, eu escrevi aqui, ó, os pontos na geometria cartesiana, no nosso caso no plano, são definidos pelas coordenadas x e y. A título de curiosidade, lá no espaço, se a gente estivesse estudando espaço, as coordenadas seriam x, y e z, tá? Só para saber, mas nós não estudaremos o espaço de forma cartesiana. Mas então na geometria plana, basta que nós tenhamos duas informações, né? A coordenada desse ponto no eixo x e a coordenada dele no eixo y, que a gente já consegue encontrar aí os pontos no plano cartesiano. Bom, e aí, com essa definição, a gente já consegue fazer algumas coisas, pelo menos explorar algumas coisas, algumas noções aqui.
Então eu vou tentar elaborar uma estratégia para definir algumas coisas. Então minha primeira pergunta é se eu sou capaz de descobrir a distância entre dois pontos no plano cartesiano. Saber realmente, numericamente, quanto vale a distância entre esses dois pontos. Bom, para descobrir a distância entre dois pontos, vai depender muito de como que esses pontos estão colocados no plano cartesiano, mas eu quero elaborar um método que seja válido para qualquer situação. Como assim? Eu estou dizendo que depende, né? Se esses pontos tiverem, por exemplo, tem um ponto A aqui, ó, na coordenada 3, ponto A, e um ponto aqui, ó, na 5, ponto B. Bom, a coordenada 3 no eixo X, ela vale 3, ponto A. No eixo X vale 3, no eixo Y vale 0, porque a paralela toca bem lá na origem. Origem é aqui, ó. Esse cara, esse ponto, né, que é o encontro, ele tem coordenadas 0 no X e 0 no Y. Essa é a origem do plano cartesiano. Então, então o ponto A tem coordenadas 3 na abscissa e 0 na ordenada. O ponto B tem coordenadas 5 na abscissa e 0 na ordenada. Então, se eu quisesse saber a distância entre o ponto A e o ponto B, como eles estão na mesma linha aqui, né, nessa mesma linha horizontal, eu consigo fazer a diferença entre esses dois caras. Então, eu faria 5 menos 3 e descobriria que a distância entre eles é 2. Tá? Então, se os pontos estiverem em cima desse eixo, ou do eixo X, ou do eixo Y, mesmo se for essa situação aqui, ó, por exemplo, 2, um ponto C e um ponto D, menos 3, por exemplo, né? Então, se eu quisesse saber a distância de C a D, eu faria assim, né? Viria aqui com uma régua, mediria esse tamanho, que eu sei que é 2, depois eu mediria esse tamanho, que eu sei que a medida desse tamanho é 3, né? Menos 3 é a posição dele lá embaixo, mas o tamanho é 3, então eu conseguiria mostrar que essa distância de C até D vale 5. Então, quando esses pontos estão em cima dos eixos orientados, a gente consegue fazer essa medição, né? Se tivesse uma régua, ou eu olho isso e faço contas de mais ou menos, eu consigo resolver. Mas o que eu gostaria de saber é se eu consigo calcular a distância entre pontos que não estão desse jeito, mas pontos que estejam em qualquer lugar, por exemplo, ponto A, ponto B, nessa disposição. Bom, vou criar um número aqui para a gente trabalhar com o número primeiro, depois a gente vê isso de forma genérica. Então eu vou colocar uns valores aqui para os pontos, para as coordenadas do ponto A e B. Então eu inventei aqui duas coordenadas, o ponto A ele tem coordenadas 2 no X e 2 no Y, e o ponto B tem coordenadas 6 no X e 5 no Y, tá? Então a pergunta que eu coloco aqui é: como eu faço para saber a distância daqui até aqui, do A até o B? Então essa é a pergunta, né? Vou chamar de D aqui minúsculo, tá? Só para introduzir uma anotação, quando eu vou tratar de distância de dois pontos, em geral o símbolo utilizado é esse aqui, ó, D de distância, e quem são os elementos envolvidos aqui na distância. Então, distância de A até B, tá? Então isso aqui é distância de A até B. Esse é um símbolo, tá? Então a pergunta, né, é como que eu faço para calcular a distância de A até B? Bom, e aí eu tenho então essa situação e eu preciso pensar um pouco, né? Não parece que está claro a distância, não parece que eu poderia vir com uma régua e medir, mas como eu fiz um desenho aqui aleatório, eu não tenho essa clareza. Então o que eu vou fazer eu vou tentar aplicar elementos de geometria que nós já vimos aí no passado distante, dentro do plano cartesiano, e ver se eu consigo tirar alguma coisa, né? Então o objetivo, na verdade, de toda a geometria analítica
é aplicar os conceitos de geometria euclidiana no plano cartesiano e tirar daí informações que sejam úteis, né, que sejam importantes para resolver problemas depois. Se a gente consegue aplicar, então, ideias da geometria euclidiana no plano cartesiano e tirar alguma ideia, alguma relação, alguma coisa do tipo, é bem provável que essa relação valha para qualquer movimento que eu faça no plano cartesiano. Bom, é meio abstrato, mas deixa eu mostrar o que dá para fazer aqui. Bom, tem esse problema, né? Eu gostaria de saber a distância entre A e B. O A está bem definido, ele tem coordenadas 2 e 2. O B também está bem definido, tem coordenadas 6 e 5. Então, talvez eu seja capaz de definir também muito bem a distância de A e B. Então, para isso, eu vou pensar um pouco. E depois de pensar muito, eu vou tentar fazer algumas coisas que eu sei fazer. Então, o que eu sei fazer por enquanto é rabiscar, né? Então, eu vou rabiscar essa figura e ver se eu consigo tirar outras figuras que me ajudem. Então, uma das coisas que eu olho aqui, eu gosto das retas paralelas porque elas podem ser todas prolongadas, né? A gente já teve um hábito desse de prolongar retas paralelas e ver o que acontece. Então, quando eu faço esse movimento de ampliar essas retas, eu consigo ver um retângulo ali, mas mais que isso, eu consigo ver um triângulo retângulo aqui, ó, né? E aí é legal de pensar que se eu tenho um triângulo retângulo, automaticamente vem são sinônimos, né? Sinônimo de triângulo retângulo é o teorema de Pitágoras. E o sinônimo de Pitágoras é o triângulo retângulo. De acordo com o teorema de Pitágoras, ele dizia o seguinte, que a hipotenusa de um triângulo retângulo ao quadrado era igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, eu olhei para a figura ali e vi um triângulo retângulo. Então, eu vou tentar identificar quais são os catetos e a hipotenusa. Bom, a hipotenusa é aquele lado maior do triângulo, então é aquela que está de frente com o ângulo de 90 graus. Então, para mim, nessa figura, a hipotenusa é o DAB ali, que é a distância de A até B. Deixa eu escrever isso. Então, a hipotenusa é a distância de A até B. É a minha hipotenusa. Meus catetos. Cateto 1, cateto 2. Bom, os catetos são aqueles do lado, né? Deixa eu pegar uma cor aqui. Pode ser essa laranjinha, ó. Então eu tenho um cateto aqui e tenho outro cateto aqui. Será que eu sou capaz de descobrir a distância entre eles? Bom, se eu olhar para a figura, pensar, eu vou ver que esse tamanho aqui, ó, o primeiro, né, esse tamanho aqui, ele vai daqui até aqui embaixo, né? Bom, o tamanho todo, ou seja, a coordenada da altura total, lá na esquerda, é o 5. Esse cara de baixo é o 2. Então, entre 2 e 5, eu tenho 3 unidades. Tá? Então, eu fiz aqui, ó, 5 menos 2 e encontrei 3 unidades. No eixo X é o mesmo raciocínio. Eu tenho aqui, ó, lá no estendido 6 no eixo X e o outro aqui que é o limite é 2. Então, se eu verificar quanto que tem daqui até aqui, de 2 a 6 tem 4. Que conta que eu faço? Eu faço 6 menos 2. Então, eu tenho aqui um cateto é 3, né? Deixa eu preencher aqui minha tabelinha, minha listinha aqui. Um cateto é 3 e o outro cateto é 4. Ora, se isso é verdade e o triângulo é retângulo, então eu sou capaz de escrever o teorema de Pitágoras. Nesse caso, seria distância de A até B ao quadrado é igual a um cateto vale 3 ao quadrado e o outro cateto vale 4 ao quadrado. Então, desse modo, a distância de A até B ao quadrado vai ser 9 mais 16. Então, a distância de A até B ao quadrado é 25. Como estamos falando de distância, né, os valores são positivos, é o módulo de valor absoluto. Então, a distância de A até B
quer dizer, que número que é ao quadrado dá 25, número positivo, né? Então a distância de A até B só pode ser 5. Tá? Então, de fato, eu consegui descobrir a distância entre esses dois pontos bem definidos aí. Tanto o ponto A, quer dizer, a partir do ponto A e o ponto B, eu consigo sim encontrar a distância de A até B fazendo o Teorema de Pitágoras. Então, o que parecia até ser um pouco complicado, olhando ali na figura, né, a gente consegue sim descobrir essa distância. E eu acho que isso, quando eu falo eu acho que eu tenho certeza, que isso pode ser aplicado em qualquer situação do plano cartesiano. Então eu vou generalizar essa situação, ok? Eu vou colocar pontos A e B que não sejam tão bem definidos assim. Deixa eu desenhar que fica mais fácil desenhando. Bom, de modo generalizado, nós faremos assim, ó. Pontos A e B, tá? Eles estão desse jeito, mas poderiam estar de quaisquer jeitos no plano cartesiano, tanto no primeiro quadrante, quanto no segundo, quanto no terceiro. O método que a gente vai aplicar, ele vale para quaisquer dois pontos no plano cartesiano. Então, um ponto A, eu vou dizer que a coordenada de x dele é x de A, só para não perder a informação. A coordenada em B, no eixo x e eixo y. A coordenada de B no eixo x vai ser x de B. É um número, né? Igual a gente fez lá no outro, era 2 e 6, aqui xa e xb. Coordenadas em y de A, y de A, coordenada em y de B, y de B. Ok. E a pergunta é a distância entre A e B, que eu vou então chamar de DAB. Bom, como eu fiz no método lá anterior com os números, eu vou fazer do mesmo jeito. Não vou me abalar que esses pontos não tenham valores numéricos bem definidos. Mas se eu fosse então calcular a distância de A até B, deixa eu só tirar esse A daqui, tá meio estranho. Então se eu fosse calcular a distância de A até B, eu faria isso, eu prolongaria as retas, e aí eu encontraria bem aqui, ó, um triângulo retângulo, tá? Então, fazendo Pitágoras, né? Então, de novo com Pitágoras, né? Como orientador aqui do trabalho, eu vou calcular. Então, meu objetivo é saber quanto vale esse cateto aqui, ó, de baixo, que é a distância entre esses dois caras, e depois descobrir quanto vale esse cateto aqui, que é a distância entre esses dois caras, que são a mesma distância que esses dois aqui, tá? Bom, então essa é a tarefa. Se eu tivesse números, eu ia lá ou contaria, né, quais valores de xa até xb, mas como eu não tenho números, eu faria uma conta. Então, a distância de xb a xa aqui embaixo, né, ele vale da frente menos o de trás. Então, é xb menos xa. Então, esse tamanho aqui é xb menos xa. Da mesma forma, vou proceder ali para o tamanho y. Se eu tivesse os números, eu procuraria saber qual a distância de yb até ya. Mas como eu não tenho, se eu tivesse, eu faria a conta. Eu faria yb menos ya. Então, esse tamanho é yb menos ya. E aí eu já tenho, então, todas as informações para calcular o Pitágoras. Então, eu escrevi aqui, ó, a distância entre dois pontos pode ser obtida desenvolvendo a seguinte relação. A hipotenusa ao quadrado, distância de A até B ao quadrado, é igual a 1 cateto ao quadrado, xb menos xa ao quadrado, mais o outro cateto ao quadrado. E isolando então aqui o lado esquerdo, né, deixando a distância de A até B sozinho, né, ele está ao quadrado, então eu tenho que extrair raiz dos dois lados, mas como é distância, esse valor vai ser sempre positivo em módulo, então a distância de A até B, ela é a raiz quadrada de xb menos xa mais yb menos ya
ao quadrado. E essa é uma fórmula da distância entre dois pontos. Opa, esqueci de colocar y ali, peraí. Pronto, então nós temos aqui a distância entre dois pontos. Se tiver dois pontos quaisquer, eu sou capaz de calcular a distância entre eles. Então eu vou inventar aqui dois pontos só para a gente fazer um exercício. Então eu inventei aqui a esquerda, né, calcula a distância entre esses pontos aqui, o ponto C, de coordenada menos 2 e 4, e o D de coordenadas 6 e 2. Eu poderia desenhar ele no plano cartesiano, né, esses pontos, e depois procurar um triângulo e fazer o Pitágoras. Vai dar da mesma forma do que fazer a relação direta. Então, só para mostrar aqui, eu vou fazer a relação direta, ficaria assim, ó. Então, a distância entre C e D, distância entre C e D ao quadrado vai ser, desculpa, quadrado não, já vamos pular essa etapa do quadrado, aí, igual a fórmula está ali do lado, é igual a raiz quadrada de x de C menos x de D ao quadrado, mais y de C menos y de D. Percebe que aqui, ó, eu, ao invés de colocar o final menos inicial, coloquei o da frente menos o de trás, tá? Não tem problema, desde que a regra seja a mesma para os dois termos. Então, um termo, o do x, eu coloquei xc menos xd ao quadrado, e o outro eu coloquei yc menos yD. Na verdade, isso aqui é a mesma coisa que raiz quadrada de xd menos xc ao quadrado mais yd menos yc ao quadrado. Tá? Mas desde que, se você colocar uma ordem para o primeiro termo, tem que ser a mesma ordem do segundo. Mas vamos fazer aqui. Então a distância de C até D, ela é a raiz quadrada de x de C é menos 2, então é menos 2, menos o x de D, que é 6, tudo isso ao quadrado, mais y de C, que é 4, menos o y de D, que é menos 2, ao quadrado. Então isso aqui vai dar menos 2 menos 6, vai dar menos 8. Menos 8 ao quadrado é 64. E o outro termo vai ser 4 menos menos 2. Menos menos 2 é somar, né? Menos com menos vai dar mais. Então fica 4 mais 2 é 6. 6 ao quadrado é 36. Então a distância de C até D, ela é a raiz quadrada de 64 mais 36, que é 100. Então a distância de C até D vale 10 unidades. Tá? Bom, de fato vale essa relação para quaisquer dois pontos que eu tiver no plano cartesiano. Só para mostrar para vocês, eu vou lá no GeoGebra colocar esses pontos, tá? Então o C é o menos 2 e 4 e o D é o 6 e menos 2. Vamos lá ver. Bom, aqui no GeoGebra, do lado esquerdo, eu já defini esses pontos ali. Ó. Então o ponto C é o menos 2 e 4, apareceu ali. Ele pertence ao segundo quadrante. E o ponto D, ele está lá no quarto quadrante, né? Bem diferente da situação inicial que eu apresentei, né? De exemplo. Então uma está no segundo, a outra está lá no quarto quadrante. Um dos jeitos de fazer isso poderia ser traçando aí as perpendiculares e tal. Mas eu queria saber, na verdade, se a conta que eu fiz deu certo. Então eu fiz um segmento CD, ok? Então o segmento CD está ali publicado. Deixa eu ver se eu consigo escrever uma fórmula aqui. Não, na verdade, deve ter uma fórmula aqui de distância. Distância ponto a ponto. Ponto C. Opa. Não, na verdade, olha só. Aqui à esquerda está assim F, segmento CD. Embaixo está uma flechinha 10. Ele já indica o tamanho desse segmento, dizendo que o segmento é 10. Bom, mas eu encontrei aqui a sintaxe, então eu criei aqui, ó, logo abaixo,
só para conferir, né? A distância de C a D, ele me deu lá que o valor é 10. Então, o que a gente verificou é que o método que utiliza o Pitágoras para definir distância, ele vale para medir distância de quaisquer dois pontos que estejam no plano cartesiano. Então, assim, agora a gente já consegue identificar pontos no plano cartesiano e também encontrar a distância entre esses pontos. Retomando a lousa negra, então essa relação aqui da distância é uma relação extremamente forte, tá? A gente vai utilizar ela sempre que possível para responder aí as perguntas sobre os objetos que a gente vai estudar. Bom, uma outra coisa que é importante também né, a partir do momento que a gente consegue definir o ponto, a gente consegue descobrir algumas coisas. Então a gente descobriu aqui a distância entre dois pontos, né, a partir da definição de pontos. E tem mais uma coisa que vale a pena abordar aqui, que é o ponto médio entre dois pontos, né? Então, suponho que tem uma linha entre esses dois pontos, eu gostaria de saber se eu consigo descobrir alguma relação para o ponto médio. Então eu desenhei aqui, ó, dois pontos, tá? Os pontos A e B de novo, né? Na mesma posição. Vou chamar a coordenada de x de A de x de A, coordenada de x de B de xb, y de A de YA e y de B de YB. Tá? Tem aqui a ligação entre esses dois pontos, né? Que a gente já sabe calcular essa distância. Mas não é isso que eu quero saber agora. Eu gostaria de saber se eu sou capaz de descobrir quanto vale, quais as coordenadas deste camarada aqui, ou seja, o ponto médio. Vou chamar então a coordenada dele de xm e a coordenada em y de ym. Quero descobrir, né, quero saber se sou capaz de opinar alguma coisa, né, de definir esse ponto M a partir dessa configuração aí. Bom, como eu sei que ele é o ponto médio, né, então a distância de A até M é a mesma que de M até B. Essa é a grande informação que eu sei, né, de saída. Então vamos tentar. Para isso, eu vou prolongar aqui a paralela, ok? E aí eu transformo essa figura em triângulo, na verdade triângulos, né? Tenho três triângulos aí, um triângulo grandão feito com A e B, um triângulo, na verdade tenho dois triângulos, né? Um triângulo grandão com A e B e um triângulo menor entre A e M aqui. E eu quero saber se eu consigo descobrir aí esses valores. Bom, para isso eu vou usar de uma ideia que a gente já trabalhou também em algum momento lá atrás, que é a ideia de semelhança de triângulos, ou mesmo de congruência. Mas deixa eu, para ficar mais claro, eu vou fazer assim, ó. Vou criar uma outra paralela bem no YM aqui, ó. Aí sim eu consigo fazer três triângulos agora. Um triângulo grande, um triângulo feito entre A e M, e um triângulo feito entre M e B um pouco menor. Então, desse jeito, eu vou conseguir afirmar algumas coisas. Primeiro, que esse segmento aqui, ó, AM é igual a MB, tudo bem, isso eu já sabia. Né? E se isso é verdade, como essas retas são paralelas, eu consigo encontrar aqui, ó, se eu estivesse procurando, não que eu esteja procurando, mas se eu quisesse, eu conseguiria mostrar que esse ângulo aqui é oposto pelo vértice com esse. Vou trocar de cor para ficar melhor. Aqui, melhor. Esse ângulo é oposto pelo vértice com esse ângulo. E se eu buscar alternos internos, eu posso buscar aqui, ó. Eu consigo mostrar que esse ângulo laranja também é igual a esse ângulo aqui embaixo, ó. Ok. Que mais? Se esse ângulo é 90 graus, e aqui também, então esse ângulo aqui é o ângulo que, junto com o laranja, vale 90 graus, porque a soma dos ângulos internos é 180. Então esse rosa aqui, roxo, sei lá o que, junto com o laranja dá 90 graus. Aqui embaixo, se eu tenho um laranja e um 90 graus, então esse ângulo aqui só pode ser roxo também. Por que eu estou fazendo isso?
Estou querendo mostrar, né, mostrar mesmo, visualmente, que tem dois triângulos iguais aí, né, iguais mesmo, porque eles têm a mesma hipotenusa. Eles têm a mesma hipotenusa, têm os mesmos ângulos de dentro, então esses dois triângulos podem se encaixar um em cima do outro. Significa que esse tamanho aqui, ó, verde clarinho, é o mesmo que esse tamanho verde clarinho. Os triângulos são iguais, né? Então esses dois tamanhos são iguais. E também que esse tamanho aqui, ó, em azul é igual a esse tamanho aqui em azul. Por quê? Porque os triângulos são iguais. Legal. Bom, até aí parece óbvio, né? Ou então, tipo, ah, tá, deu pra entender. Fiz aí os ângulos só para mostrar com certeza que esses dois triângulos são iguais, né? São congruentes. Mas se você aceitar isso, então dá para verificar que esse tamanho aqui, ó, daqui até aqui, é igual a esse tamanho aqui. Então, o XM está bem no meio entre XA e XB, de verdade, né? Por mais que intuitivamente pode falar assim, ah, mas se é o ponto médio tem que estar no meio. Não, ele pode ser, né? A gente coloca lá o ponto médio, mas agora eu tenho certeza porque eu consegui mostrar pela congruência de triângulos que esse cara está bem no meio. E da mesma forma, esse tamanho verde aqui, ó, na vertical é igual ao outro tamanho verde, significa que esse tamanho aqui, ó, à esquerda, ó, esse tamanho, né, puxando aqui, ele é paralelo àquele lá da frente, é do mesmo tamanho que esse cara aqui, ó. Então, o YM está bem no meio entre o YA e o YB. E se isso é verdade, então eu já sei mais ou menos então as coordenadas do do XM, né, do ponto M, do XM e YM. Bom, lembrando que as coordenadas do ponto M são XM e YM. Mas esses caras estão no meio do caminho, o XM está no meio do caminho de XA e XB, e o YM está no meio do caminho de YA e YB. O problema é, como que eu faço para escrever esse XM, né? Então deixa eu pensar num caso prático aqui. Estou pensando assim, ó. Tem uma reta, aí aqui tem o número 2, aqui tem o número 7, né? A pergunta é, quem está aqui no meio? Então essa é a grande pergunta que dá pra gente fazer para descobrir isso. Tem várias formas, né? A gente pode ir contando, né? Sei lá, de 2 até 7 tem 5. Então 5 dividido por 2 dá 2,5, né? Então, sei lá, tem tipo 2,5 aqui e 2,5 aqui. Só que como aqui começa no 2, então esse cara é 2 mais 2,5, seria 4,5, né? Então esse é um jeito de descobrir. Com o número é fácil, né? A gente consegue, com o número, descobrir, mesmo que dê um trabalho, a gente consegue fazer. Agora, com letra, não é tão intuitivo, mas eu posso aproveitar essa dos números. Uma das formas de calcular esse 4,5 também seria fazendo assim, ó. É um jeito bem legal. O ponto médio, ponto do meio entre 7 e 2, eu pego 7, somo com 2 e depois divido ao meio. Então vai dar 7 mais 2 dá 9, 9 sobre 2 dá 4,5, e aí eu já achei direto quem é o ponto médio, né? Então é essa a ideia que eu vou fazer para descobrir o ponto médio, a coordenada XM e YM. Então, se eu utilizar esse esquema, né, eu vou pegar o 7, uma ponta, somar com a outra e dividir por 2. Daí eu acho bem o meio. Então eu vou fazer isso. Só apagar isso aqui. Então, eu consigo descobrir que o XM, ele é XA mais XB, ou XB mais XA, tanto faz, sobre 2. E o YM é o YB ou YA mais YB, tanto faz a ordem, sobre 2. Então, as coordenadas de um ponto M, ponto médio, de quem? De A e B. Ponto médios de A e B vão ser XA mais XB
sobre 2, YA mais YB sobre 2. Então essa é a relação do ponto médio de quaisquer dois pontos no plano cartesiano. Bom, a título de ilustração, vamos calcular o ponto médio daquele exercício que eu inventei anteriormente. Os pontos eram ponto C, menos 2 e 4, e ponto D, 6 e menos 2. Então, fazendo aqui a conta, ponto médio entre C e D, então vai ser x de C mais x de D sobre 2, e y de D, ou y de C, tanto faz, y de C mais y de D sobre 2. Então vai ficar que o ponto médio entre C e D vai ser menos 2 mais 6 sobre 2 e 4 menos 2 sobre 2. Então os pontos vão ser menos 2 com 6 dá 4, 4 sobre 2 dá 2, e 4 menos 2 dá 2, 2 sobre 2 dá 1. E agora eu vou só ali no GeoGebra, aproveitando que eu já tinha feito a figura, para verificar essa relação. Então, aqui estamos. Temos aqui então o ponto C e o ponto D, como já tínhamos definido anteriormente. E aí eu introduzi aqui, ó, à esquerda embaixo, tá ali, ó, A, que é o ponto médio de F, tá? Uma funçãozinha chamada ponto médio. E aí eu coloco lá a função ponto médio e ele me aponta lá 2 e 1. Tá? Então, de fato, essa relação ela vale bem para esse cara aqui. Bom, voltemos lá para a tela preta. Bem, como esse vídeo ficou extremamente longo, né, apesar de trabalhar apenas dois assuntos, né, fiz aqui bem devagar, eu não vou entrar na reta nesse vídeo, vou fazer um outro vídeo para falar de reta. Mas até agora, então, o que nós vimos aqui nesse vídeo, né, eu tinha um plano de entrar na reta, mas vai ficar muito grande, eu faço isso daqui a pouco. Então nós estudamos aqui a definição de ponto, né, coordenadas x e y, né, vimos distância entre pontos, distância entre dois pontos, raiz quadrada de xa menos xb ao quadrado mais ya menos yb ao quadrado. E também vimos ponto médio de dois pontos, né? Então, ponto médio entre A e B, ele é xa mais xd sobre 2, ya mais yb sobre 2. Então, esse aqui é um resumo do que a gente viu até agora. Com isso, a gente já consegue calcular algumas coisas, calcular lado de triângulo, figuras planas, enfim. Tem algum grupo de exercícios que eu vou contemplar para que vocês possam exercitar. E eu vou interromper esse vídeo aqui para lançar um outro vídeo falando sobre retas, ok? Então, até breve e logo mais nos vemos.